E aí teve alguém que comentou aqui, falou muito bem. Os preços aumentaram de tudo. Não, nessa geração... É preço. Não só, que eu falo que é a geração amaldiçoada, né? Que não é só o preço do console, jogo, acessório, tudo tava... A gente teve 2 aumentos de preço base de jogo. Numa geração. Numa geração só. Numa Que não geração. entregou porra nenhuma. Que entregou menos do que todas as outras. E a gente teve 2 aumentos de preço de jogo. Ainda está em desenvolvimento, né? Porque não foi todo mundo que fez isso ainda e tal. Mas a gente já tá vendo coisa como o Outer Wilds 2 a R$450. Jogo básico. Caraca, velho. Não, o próprio Mario Kart World, Mario Kart, ele não veio 500. localizado, né? O preço localizado. Inclusive, que jogo pra estrear isso, né? Não tem nada ali que justifique Pois ser é. o primeiro jogo Eles de deram mole. Se $80. eles lançassem um Pokémon por 500, vendia tudo. Como se não fosse vender Como se do não- mesmo jeito. Não, pra lançamento, entendeu? Tipo, irmão, chora quanto quiser, vão vender. Eu acho, Infinito. eu acho que a pauta preço, a gente já conversou sobre isso, né, galera? Eu acho que a pauta preços vai ser o nosso norte pelos próximos anos. É. Eu acho que essa questão vai ser a mais debatida no mundo dos videogames, não só dos videogames, mas de tudo. Tudo tá aumentando, alimento, tecnologia, celulares. Tecnologia. Mas o Né? doido é justamente isso, cara. O que eu fico, assim, embasbacado, que eu falo, que é essa busca... Porque o que a gente teve, de fato, nessa geração, e aí não é de tecnologia nada disso, não. A grande coisa dessa geração para a indústria foram os live services. Aham, Essa foi a grande sim, coisa. Eles descobriram que existe dinheiro infinito, certo? A busca eterna pelo dinheiro E aí infinito. algumas empresas conseguiram e todas acham que vão conseguir também. E aí a gente passou a geração inteira o povo procurando e se ferrando. Então eu acho que pra próxima geração a gente vai ter algum... Eles não vão parar de buscar isso, porque dinheiro infinito é o que eles mais querem. Mas eles vão ver que não é todo mundo consegue. E que não é fácil fazer. E tal. Então eu acho que isso vai diminuir pra próxima geração, vai continuar tendo. Mas foi essa geração que isso aconteceu. E o dinheiro infinito ele não tem, ele não existe. E aí pra compensar essa falta de dinheiro infinito que eles não conseguiram, mas prometeram... Tenho certeza que as empresas todas prometeram pros seus acionistas que iam conseguir esse dinheiro infinito aí, porque todas tentaram. E falharam, a grande maioria. Que tá sendo entubado na gente, porque me vem aí o PlayStation, vai aumentar o preço dos jogos, aí vem a notícia semana passada, a geração do Play 5 é mais lucrativa, soma todas as gerações do PlayStation, essa é mais lucrativa que todas somadas. Aí a Microsoft anuncia aí, lucros recordes de todas as divisões, não sei o que e tal, e tá entubando mais caro, porra. O próprio Switch 2, mesmo diante de um aumento, ele teve um preço em que o Mario Kart World foi ofertado a $80 e inaugurou, né? O Mario Kart World inaugurou a era dos $80. Sim. E o salto entre... o salto de preço foi num intervalo muito curto. Aham. A gente foi dos 60 de para os 70, né? Quantas décadas pra... Para poucos anos, né? Tudo bem, eu sei que muitas pessoas da indústria, né, até a entrevista que a gente fez aqui, o Flow Games, que a Thay e o Dave brilhantemente fizeram com, por exemplo, o Shuhei Yoshida, ele falou dessa questão de preços, né? Que a indústria ficou muito tempo sem fazer reajuste. Que é né? mentira. Então, exato, tá disponível aqui no canal do Flow Games, Ela pode não inclusive. ter aumentado o preço do jogo base, mas começou a enfiar microtransação, DLC pra cacete. Exato, outras formas de monetização surgiram, né, na Sim. indústria. A assinatura, Né? paga pra jogar online. Assinatura. Sabe, é muito cara de pau falar que não aumentou. Que não teve outra, é como se não tivesse outras formas de ganhar Pois dinheiro, é. né? Então, assim, tudo bem, mas, galera, você saltar de 60 para 70, aí de 70 para 80, $20 pra eles, primeiro, não é pouquinha coisa, não. Eles sentem menos do que a gente porque eles têm mais poder aquisitivo. De fato, o americano tem mais poder aquisitivo do que o brasileiro. Mas a gente sente em triplo esse peso no nosso bolso. Um jogo custa R$500 é longe da realidade. E até quem tem dinheiro, galera, até quem tem dinheiro sobrando, quem é rico, super rico, vai hesitar pra pagar isso. Sim. E a gente tá falando pra qualquer plataforma, tá? Você vê o Outer Worlds 2 no PlayStation custando R$455. Ah, bizarro, pô. Vai estar no Game Pass, maravilhoso, mas quem não tá no Xbox não tá no Game Pass, enfim. Então, assim, a pauta de preços é o que mais me preocupa. Porque eu penso assim, quanto que vai custar um PlayStation 6? E vamos... Né? Como a gente já dissertou sobre essa geração aí, né, e ainda tem coisa pra falar, mas não tem, na verdade não tem muita coisa pra falar, essa que é a verdade, porque essa geração entregou basicamente o que a anterior entregou, só que de uma maneira mais competente, mas nem tanto. Sim. Foi meio que isso. Sim. Porque eles entregam melhor do que a geração anterior, só que não tão melhor também. Essa que é a verdade. E a gente vê coisas como Death Stranding mostrando que a grande indústria tá com um baita de um problema, porque o console aguenta mais do que estão fazendo, aguenta mais do que estão dizendo. Então também, a pandemia também tem um fator importante nisso, é lógico, Sim. mas a gente tá também numa crise no desenvolvimento, tá? Na indústria ocidental, vamos deixar claro. Isso aí é uma coisa que já vem de anos, não é de hoje que isso tá rolando,
E a gente vê um problema na criatividade. E aí não é videogame, aí é toda a indústria do entretenimento tá com esse problema enorme de criatividade, de inovação. Inovação não tô dizendo de mudar tudo não, tá? Mas tipo, fazer algo como o Clair Obscure fez o Blueprints, pegar coisas que todas as mecânicas já foram criadas, não inventaram mecânica nenhuma. Eles só colocaram de uma maneira que não tinha sido feito ainda. E que mecânica de jogo são como parecido com notas musicais, entende? Dependendo do jeito que você organiza ela, vai sair outra coisa, né? E tem muito espaço, código e tal, tudo isso tem espaço pra você fazer essas coisas. Tem que ter talento. Aí é uma outra história. Fala. Só dar os meus 5 centavos nessa questão do preço. O videogame sempre foi e vai continuar sendo um hobby bem caro. Uhum. Eu acredito que por conta da questão da pandemia, eu acho que teve aí uma crescente, inclusive nos preços, não só por falta de componente, mas porque produto de entretenimento vendeu bastante, porque nós estávamos num período e nós estávamos enclausurados dentro de casa. E aí, quais eram as nossas alternativas? Arranjar coisas para a gente ter o nosso entretenimento. Sim. Claro. A partir do momento que a gente saiu daquilo lá, e aí? Estamos ali, reajustamos o preço, não sei o que e tá. E aí a gente passou a valorizar mais o quê? Experiência, Uhum. né? Porque era o nosso Perfeito. tempo dentro de casa enclausurado. Tivemos uma experiência ali e a gente precisava suprir ainda essa experiência. E o problema de hoje é justamente isso. Eles reajustaram o preço e tá faltando a experiência. Tá faltando a justificativa ainda. Perfeito. Então eu acho Perfeito. que esse contraste, ele potencializou ainda com a pandemia. Tem uma outra coisa também que culpa da pandemia assim, culpa da pandemia é culpa também dos acionistas das empresas, que assim, durante a pandemia, isso até o Facebook falou. O Facebook disse que na época contratou muita gente, demitiu depois, sei lá, 15 mil pessoas, falou, então, na pandemia a gente contratou infinitas pessoas achando que a demanda ia ser a mesma. Uhum. Mas não foi, a gente teve que demitir todo mundo. Pô, mas você achar que a demanda de consumo de coisa digital ia ser a mesma durante a pandemia e pós-pandemia é coisa de maluco, pô. Não, Sabe? maluco. E aí parece que é isso. Os caras chegaram à pandemia, porra, estourou, tu vendeu. A Ubisoft mesmo falou do Assassin's Creed Valhalla. O Assassin's Creed Valhalla foi o mais vendido de todos os tempos do E foi coisa, por nessa- causa da nesse período. pandemia. Foi por isso que a gente vendeu todos. A gente não espera vender isso de novo, de um Assassin's Creed. Eles E as falaram isso. pessoas até meio que talvez diminuíram a exigência num Sim, jogo, na época né? não, a gente queria Que a ter gente alguma queria coisa jogar porque tá todo mundo maluco, gente. Vocês É. lembram disso? Não vai lembrar, a gente deletou isso da mente, porque é foda. Tipo, o quanto você tava pirado durante a pandemia, você lembra? Lembra? Porque eu sei que eu tava, mas A não gente lembro tanto deletou, assim, né, não. cara? Deleta, pô, coisas horríveis. Nosso Entorno, né? Não, nosso cérebro faz o trabalho de nos defender. É. De ficar lembrando essas coisas, entende? Não, muito bom. Então, subiu lá, vendeu pra cacete. É claro que quando aquilo acabasse, não ia ter como ter as mesmas expectativas. Aí parece que as empresas ficaram, porra, viu assim, sei lá, pô, a gente cresceu 80% esse ano, então ano que vem a gente tem que crescer mais 80%. Não, gente, Isso não ia vai ser outro crescer. ponto. Não A vai. projeção, a meta de projeção é sempre assim, opa, conseguimos 80, ano que vem então é Pois é, 95, não é né? assim, pô. Vai ser em crescimento infinito, É. né? Parece Pois que... a Warner mostrou isso Cachoeira, quando, né? em um ano, eles tiveram o Hogwarts Legacy e o Mortal Kombat. Mortal Kombat. Uhum. E eles estavam fazendo a projeção do ano seguinte, baseado no que eles ganharam dinheiro isso. Irmão, o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido daquele ano. Pela primeira vez em mais de 10 anos, bateu um COD. Bateu o código. Isso não é uma coisa que ia acontecer todo ano, mas eles estavam tratando como se no ano E eles seguinte tinha tinham que... outro projeto pro próximo ano, Sim. né? Não, Esquadrão Suicida, pô. E Não, isso que você Louco disse, isso. tá, eu acho que foi impecável. Os preços aumentaram por N razões que vocês muito bem enumeraram aqui, pandemia, mas a qualidade entregue não é proporcional ao aumento do preço. Não é. Esse é o ponto. Sim. Porque quando a gente sente que um produto é muito bom, a gente eu costumo traçar essa analogia com restaurante. Quando a gente vai no restaurante, mas pior que é a melhor Tem coisa razão, mesmo. tem razão. Aham. quando a gente vai no restaurante, come muito bem, é bem servido, bem atendido, comida é muito boa, qualidade, você fica tão satisfeito, tão feliz, que você paga com prazer a conta. Uhum. Você nem olha direito. Você olha lá, foi caro, mas valeu. Pô, foi isso, caro, claro. você vai lá, uma ocasião especial, leva pra jantar. Pô, você olha lá, tal, confere. Nossa, vou pagar com prazer, você inclui o serviço aí, tal. Você paga com prazer. Os jogos, quando você joga um jogo de qualidade, como um Clair Obscure, que custa abaixo desse monte de jogos arrogantes que a gente tem por aí, e entrega além até do que se espera, né? Aham. É aí que a gente vê o valor, né? Tem muito, então, o aumento que ocorreu não é proporcional à qualidade que a gente vê nos jogos hoje. Sim. Pouquíssimos Com são os que valem o preço total que a gente paga, Sem dúvida. né? Então, essa experiência de restaurante, que a gente vai e é bem servido e sai feliz da vida, hoje acontece com poucos jogos. Aham. Com São poucos, poucos jogos, né? são poucos jogos. É muito disso.